No mesmo dia em que o Bradesco apresentou um resultado péssimo e viu as suas ações despencarem, o Banco Inter apresentou mais um resultado recorde, batendo o consenso de mercado e batendo o próprio guidance que o banco havia dado há alguns dias atrás. Será apenas uma coincidência? Eu acho que não. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os principais pontos desse balanço do Banco Inter. Então vem comigo, assiste o vídeo até o final e já deixa o teu like e te inscreve no canal. Nós podemos separar esse balanço do Banco Inter em três grandes vertentes: crescimento, eficiência e lucratividade. Vamos começar pelo crescimento. E o Banco Inter segue crescendo como um bom banco digital e empresa asset light que ele é. No quarto trimestre de 2023, o Inter atingiu a marca de 30,4 milhões de clientes, sendo 16,3 milhões clientes ativos que utilizam o aplicativo diariamente. Com o número de clientes aumentando, naturalmente a receita do Inter também está mostrando um acréscimo. Nesse quarto trimestre, a receita do Inter cresceu cerca de 2,2% quando comparado ao terceiro trimestre de 23, mas na comparação anual, comparando 23 com 22, o crescimento foi gigantesco. E essa receita crescente vem das áreas de negócio do banco. Se nós olharmos aqui, o Intershop apresentou um crescimento de 25% na comparação anual, o Inter Seguros também apresentou um crescimento de 35% e a Inter Investimentos apresentou um crescimento de 66%. Todas as verticais de negócio do Inter estão apresentando crescimentos muito robustos e isso, obviamente, ajuda o banco a ter uma rentabilidade cada vez melhor. Ainda falando sobre o crescimento das áreas de negócio do Inter, a conta global do Banco Inter também está pegando tração. No terceiro trimestre, o Inter fechou com 272 milhões de dólares em depósitos da Global Account. Agora, no quarto trimestre, o Inter já tem 364 milhões de dólares em depósitos. E como dá para ver no gráfico, o crescimento está sendo bastante acelerado. E essa avenida da conta global, apesar de não ser muito significativa atualmente, ela pode ser muito relevante para o Inter em um futuro próximo. Mas o que mais contribuiu para esse crescimento de receita do Inter, sem dúvida nenhuma, foi a sua carteira de crédito. A carteira de crédito do Inter subiu de 28,3 bilhões no terceiro trimestre para 31 bilhões no quarto trimestre de 2023. E o mais interessante, na minha opinião, é que esse crescimento da carteira de crédito do Inter está acontecendo de uma maneira muito saudável. O Inter não está emprestando dinheiro a rodo para depois ficar tomando calote. Se nós olharmos a NIM, que é a receita líquida de juros que o banco recebe, ajustada ao risco do Banco Inter, nós vamos ver que ela está em um patamar recorde. Ou seja, o Inter está conseguindo rentabilizar a sua carteira de crédito, não tomando um risco desproporcional. E isso fica muito claro quando nós olhamos para a inadimplência do Banco Inter. Tanto a inadimplência de 15 a 90 dias, quanto a inadimplência acima de 90 dias apresentaram uma queda nesse quarto trimestre de 2023. E essa inadimplência controlada e em trajetória de queda dá muita tranquilidade para o Banco Inter seguir expandindo a sua carteira de crédito, como o banco já deixou claro que pretende fazer nesse ano. Até porque hoje o Inter tem uma basileia na casa de 23%. Se nós considerarmos os valores captados recentemente no follow-on, essa basileia vai para quase 27%. Um banco considerado saudável tem uma basileia de pelo menos 11%. Ou seja, o Inter tem muito espaço para expandir a sua carteira de crédito e diminuir a sua basileia até chegar nos 15, 14, 13%. Saindo um pouco do crescimento, vamos falar sobre a melhora na eficiência da operação do Banco Inter. Dois indicadores que eu gosto muito de olhar para ver a eficiência de um banco são o CAC e o custo de servir. Quando a gente olha para o CAC do Banco Inter, para quem não sabe, o CAC é o custo de aquisição de cliente, ele claramente está em uma tendência de queda. No terceiro trimestre de 2023, o CAC do Inter foi de 25,9 e no quarto trimestre o CAC foi de 24,6, uma queda bastante expressiva. Já o custo de servir saiu de 12,7 para 12,5, ou seja, o Inter segue crescendo, mas o seu custo para adquirir novos clientes está diminuindo e o seu custo para servir esses clientes
também está diminuindo. Com isso, nós estamos vendo que apesar do crescimento, que apesar do lançamento de novos produtos, as despesas do Inter estão bastante controladas. Olhando aqui nesse gráfico, dá para ver que as despesas estão muito controladas e até mesmo apresentaram uma leve queda de 2023 na comparação com 2022. Com isso, nós temos uma relação muito interessante no Inter, que é justamente as receitas crescendo muito, enquanto as despesas estão flat ou até mesmo caindo. Quando a gente tem essas três coisas em uma empresa, crescimento no número de clientes, crescimento de receita e queda nas despesas, é uma combinação quase que perfeita. E essa melhora operacional é mostrada muito claramente no índice de eficiência. O Banco Inter, que começou 2023 com um índice de eficiência de mais de 62%, fechou o quarto trimestre de 23 com um índice de eficiência de 51,4%. E aqui sempre é bom lembrar que quando a gente fala no índice de eficiência, quanto menor for o número, melhor. Com tudo isso, com esse crescimento ainda constante e com essa melhor eficiência operacional, o Banco Inter apresentou um ROI de 8,5% e um lucro líquido de 160 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. Esse foi um resultado recorde para o Banco Inter, e a tendência é que os próximos trimestres nós sigamos vendo resultados parecidos. Isso porque o banco seguirá crescendo, vai manter as suas despesas controladas e, como eu já comentei, ele tem muito espaço para expandir a sua carteira de crédito. E daí pode vir uma grande fonte de receita e de lucro para o Banco Inter. Esse resultado do Inter, assim como os últimos resultados apresentados pelo banco, serve para mostrar para aquele pessoal mais cético que vivia dizendo que fintech não dá lucro, que fintech não vale nada, que o bom é bancão, que essas empresas como o Inter e Nubank, por exemplo, têm uma capacidade muito grande de crescer e rentabilizar a sua base ao mesmo tempo, o que é uma combinação muito poderosa e pode fazer com que essas empresas como o Inter e o Nubank atinjam patamares de ROI muito interessantes ali na frente. E isso também mostra que analisar uma empresa não é simplesmente olhar para o múltiplo e pensar que entendeu tudo sobre a empresa. Quando eu falei a primeira vez sobre o Banco Inter aqui no meu canal, o Banco Inter negociava a metade do seu valor patrimonial e tinha um ROI menor do que 2%. Quem olhasse apenas os múltiplos nunca compraria uma empresa como essa, porque olhando os múltiplos realmente não era nada bom. Porém, quem olha só o múltiplo olha apenas o passado e não olha para o futuro, que é o que realmente interessa. Quando eu olhava para o Banco Inter e pensava no futuro do banco, eu via justamente isso. Um banco que continuaria crescendo e que no médio e longo prazo iria incomodar bastante os bancões, como por exemplo o Bradesco, que está mostrando um resultado cada vez pior. E eu acredito, como eu já falei no meu vídeo sobre o Bradesco, que o Bradesco vai ser o grande perdedor de mercado para o Nubank e para o Banco Inter a médio e longo prazo. E é justamente por enxergar que esse crescimento do Inter vai continuar, que apesar de ter comprado o banco custando 8, 9, 10 reais no início de 2023, que eu mantenho essa posição. Porque apesar de ter subido muito, hoje o Inter negocia a apenas 1,2 vezes valor patrimonial e, como eu já comentei, a tendência é que siga crescendo e aumentando principalmente o seu ROI nos próximos trimestres. Mas e você? Manda aqui nos comentários a tua opinião e eu quero te perguntar uma coisa mais específica. Você prefere Banco Inter ou Bradesco como investimento nos dias atuais? Manda aqui nos comentários que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que está comprado ou pensando em comprar Banco Inter. Eu vou deixar aparecendo aqui agora o vídeo que eu fiz falando sobre o Bradesco e quais as perspectivas que eu vejo para o futuro desse banco. É só clicar aqui e assistir.